Olá pessoal, essa é uma atividade da disciplina Assistência Integral. Nós vamos trabalhar um artigo, tá? Então eu devo chegar aí na aula a qualquer momento, mas vocês vão começar sem mim, ok? É um artigo muito importante e a discussão dele vai ser feita em mais de um momento devido à grande relevância do que está escrito nesse artigo. E eu vou mostrar aqui a capa dele, né? Vou mostrar a primeira página, na verdade, na capa, a primeira página dele, que está aqui com o título, né? O modelo de atenção integral à saúde para tratamento de problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Percepção de usuários, acompanhantes e profissionais. Então, esse trabalho tem tudo a ver com a gente, porque ele está discutindo a atenção integral, que é o foco da nossa disciplina, e está falando na questão de álcool e outras drogas, que é o que a gente está discutindo mais forte na disciplina. A gente está discutindo toda a atenção integral, mas vocês vão ver que tanto na tutoria, né, como no momento aqui da nossa carga horária, a gente está discutindo essas questões. Vou mostrar para vocês, assim, tem várias coisas interessantes e eu vou compartilhar isso no Canvas para vocês. Tem vários momentos, tem várias coisas interessantes nesse texto. A introdução é muito boa, é uma pena que eu não vou poder trabalhar agora com vocês essa introdução do texto. Aí ele vai falar da metodologia, etc. Mas eu vou direto para os resultados de discussão, porque tem muita coisa aqui para a gente conversar, porque é muito importante e fala de assistência integral. O primeiro tópico aqui que eu quero discutir com vocês é isso aqui, ó. Em todas as categorias de análise, parece haver percepção sobre a importância dos elementos presentes na política definida pelo Ministério da Saúde. Lembra que a gente viu que existe uma política nacional para trabalhar com a questão da dependência química? Então, as pessoas parecem conhecer isso, mas aí olha só as coisas que vão acontecendo, ó. Em vários momentos, eu cheguei a grifar aqui, os usuários falavam de gratidão pela possibilidade de estar fazendo. Então, isso é uma coisa complicada, ó. Não enxergar a atenção à saúde como um direito e mais ainda não percepção deles próprios como cidadãos. Pessoal, para que haja atenção integral para a questão do dependente químico, a gente precisa entender e também trabalhar com as pessoas, né, com as pessoas que estão enfrentando a dependência química, que elas têm direito à saúde e elas são cidadãos também, tá? Que elas não são pessoas inferiores ou de menor, de caráter menor, ou de relevância menor para a sociedade. É a questão da cidadania dessas pessoas que está sendo trabalhada. Então, eu queria agora, tá, que vocês dessem uma pausa no vídeo e discutissem aí em grupos. De onde vem essa cultura da gratidão, né? Por que não encarar a saúde como um direito, mas encarar como gratidão? Eu queria dar uma parada, que vocês dessem uma parada no vídeo, pegassem pelo menos aí umas 3 opiniões sobre isso e que vocês fizessem um balanço aí dessas ideias, tá? Que todo mundo desse uma anotada. Por que existe essa tendência de encarar a saúde como gratidão? Né? Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês discutissem nesse momento. Então, as 3 colegas que pudessem falar aí na sala, tá? E eu queria que vocês também pensassem, a segunda coisa sobre esse parágrafo é: por que será que a gente tem dificuldade, né, e muitas vezes as próprias pessoas que estão tratando dependência química, de se ver como cidadão? Tá? Vamos conversar isso sobre a dificuldade de se ver como cidadão, aí a questão da gratidão. Vamos dar uma parada agora no vídeo, vamos tentar em 6 minutos no máximo, tentar algumas opiniões sobre isso. E aí a gente volta. Então, parada. Esse foi o momento da parada. Bem, voltando do momento da parada, agora vamos discutir outro tópico. Um tópico importante está aqui na discussão aqui do texto. Deixa eu só aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Ele é bem interessante, ó. A questão das regras, tá? Que algumas vezes, ó, as regras são percebidas como normais e necessárias pelos atores sociais de ambas as unidades, que ele trabalha com 2 unidades, tipo CAPS, etc. Mas
algumas vezes ela é vista por algumas pessoas como exageradas e rigorosas. As regras são levadas muito ao extremo. E aí o que eu queria pensar com vocês, né, é sobre essa coisa do porquê essas regras tão intensas, né? Por que essas regras tão fortes assim? Por que essas regras tão pesadas? Tem uma outra coisa aqui em cima que ele fala sobre trabalho, ó, de manutenção da unidade de saúde. Porque as pessoas, né, que estão tratando a dependência química também fazem um trabalho lá. Aí, na opinião de um dos pacientes, ele até diz assim, ó, temos que fazer mesmo, por aí afora o tratamento, o remédio, quanto está custando? Nós temos isso aqui de graça, né? E a gente está fazendo, mas está recebendo em dobro. É assim, o trabalho, você percebe que o trabalho está sendo usado de uma maneira meio complicada? Vamos falar das regras e do trabalho. O primeiro problema com o trabalho é interessante desde que esse trabalho gere emprego, renda, algum sentido. Não é faxinar a unidade de saúde, não é fazer a faxina da unidade de saúde. Regra, toda instituição tem regra, mas até que ponto está por trás? O que é que está por trás do exagerar na regra? Do ser forte demais com as regras? Qual é a concepção de ser humano que deve estar aí? Por isso que eles estão fazendo regras tão rigorosas e exigindo tão rigorosas. Toda instituição tem regras, tá? Algumas são mais importantes, umas são impossíveis de flexibilizar, outras a gente flexibiliza mais, tá? E aí vai acontecendo. Mas por que será essa dureza nas regras? E aí eu queria que vocês pensassem assim, qual é o erro que está por detrás dessa questão da dureza nas regras, tá? Então vamos pensar duas coisas. Primeiro, qual é a concepção errada aí ao usar o trabalho? Queria ideias de vocês sobre isso, né? Porque se faxinar a unidade de saúde não é uma boa concepção para o uso do trabalho, tá envolvido uma concepção ruim do uso do trabalho. Depois, essa questão das regras. Qual a concepção de ser humano que está aí por detrás quando a gente bota regras tão pesadas, tão duras, né, para as pessoas? Então, a gente dá uma parada agora para que vocês discutam sobre as regras, né, a dureza das regras, não é a essência da regra, que a regra vai existir, a dureza das regras e a questão do trabalho. Demos uma parada, vamos aguardar para voltar. Pronto. Então aí, imagino que vocês tenham discutido, dado ideias sobre isso. Deixa eu pegar um outro momento aqui. Atividade de manutenção da unidade. Está aqui falando ainda sobre trabalho, ó, realizada pelos usuários. Ok. E aí está no trabalho original do Franco Bassaglia, o italiano, né, que traz essa questão do modelo antimanicomial lá em Trieste, né? Ele até fala essa coisa, né? Se tenta justificar cientificamente algo que é puro preconceito da gente, que é um bota para trabalhar, para moralizar, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente tenta botar assim dentro das unidades como uma forma de enquadrar-se no modelo de internado perfeito, valorizado pelas equipes. Aquela ideia assim de que quando você faz todos os trabalhinhos, etc., você tem o tal do internado perfeito, o paciente perfeito, aquele que colabora, etc. Então, assim, tenta-se manter essa questão. E aí isso é uma coisa que aparecia até na coisa do Francesco Bassaglia, essa coisa, que isso vem da questão dos manicômios, aquela ideia do sujeito acabar tentando se enquadrar ao modelo ali, para tentar ser um interno perfeito, né, da situação. E ele bota: a existência de regras em instituições de saúde mental está marcada historicamente pela necessidade, ó, de enquadramento dos desviantes. Ou seja, que tipo de visão de ser humano a gente está tendo? A gente está achando que a gente precisa enquadrar essas pessoas, né, dos que não seguem as regras vigentes na sociedade. É tipo assim, lá fora você não segue regra, aqui você vai seguir regra. E em muitos casos tem controle, essas regras funcionam para quê? Controle e punição, tá? Então, se por um lado ele volta a falar, ó, toda instituição necessita de regras,
né, e acordos que possibilitem a convivência coletiva. Em se tratando de instituições que têm a marca da função de controle social e ajustamento social, é necessário estar atento para que concepção de sujeito pode estar embutida num negócio desse, né? Então, novamente falando essa questão, né, de por que essas regras? É realmente porque toda instituição precisa de regras, normal, toda, ou até que ponto esse super rigor é porque a gente não está tendo uma visão integral de sujeito. A gente está tendo uma concepção de sujeito muito ruim. A gente está jogando nossos preconceitos em cima desse sujeito. Ainda que feitas essas considerações, é importante dizer que a maioria das pessoas, né, dos internos, das pessoas que estão sendo atendidas, na verdade não sendo nem internos, não estão nem percebendo isso como controle, nem como punição, etc. Né? E isso é uma coisa bem pesada e bem triste desse serviço, que, por exemplo, a pessoa está com uma visão tão ruim de si mesmo. Então, muitas vezes essa coisa assim, me botaram para trabalhar, para me corrigir, porque eu não presto, ou uma coisa assim, ou porque eu não funciono na sociedade, ou coisa desse tipo. A própria visão que o sujeito tem de si é uma visão muito triste de si, muito, né, a autoimagem, isso afeta a autoimagem do sujeito, e o sujeito ele nem questiona essa questão porque ele engole essa visão, né, que o serviço de saúde tem. Afinal de contas, eu estou sendo tratado assim até pelo pessoal de saúde que estudou tanto para isso, né? Então eu devo ser isso mesmo, eu devo ser essa coisa, né, que não se enquadra, que etc, que precisa ser controlado. Então repara que isso afeta até a questão de autoimagem e autoestima das pessoas, né? Vamos pensar sobre essas questões. Ó, os profissionais, né, por conta da questão da humanização que a gente estuda na disciplina, os profissionais demonstram estar atentos à necessidade de humanização da atenção, ainda que poucos pareçam conhecer os princípios da humanização, né, que rege. Então, olha aquela questão que a gente fala, ó, gente. A gente já tem a lei de humanização lá para o SUS, a gente tem isso aí, essa política nacional de humanização da saúde. Você viu que a revisão dela foi feita em 2013. E o pessoal fala em humanização, mas não conhece direito os princípios profissionais que estão trabalhando. E aí, muitas vezes, quando a gente diz assim, ó, a reforma psiquiátrica não está funcionando bem. Não está funcionando bem porque quem está fazendo a reforma psiquiátrica parece que não entendeu os princípios da reforma e está trabalhando errado. Né? Então, não estamos botando só. Não é a ideia de botar a culpa nos profissionais, mas os profissionais estão numa cultura organizacional que não está respeitando isso aí. Então, assim, para além daquele espaço de trabalho, o relato dos usuários mostra não haver uma postura humanizada por parte de alguns profissionais, indicando que os princípios de humanização podem estar circunscritos apenas à unidade de saúde por serem uma diretriz de atenção profissional. Então, assim, as pessoas falam sobre isso, mas na prática, algumas práticas de profissionais não foram vistas como humanizadas, até por esses internos que estão ali com uma visão muito baixa de si, eles estão percebendo que não está sendo tratado de forma tão humanizada. Aí ele vai falar de repertórios linguísticos do pessoal e ele vai falar que essa parte que você tem repertórios afetivos, técnicos e políticos. Hoje a gente consegue trabalhar essa questão dos afetivos. Ele está sempre falando mais sobre essa ideia da escuta. E aí eu queria dar um tempinho para vocês agora, já que a gente está falando de humanização do SUS, de princípios de humanização, eu queria que vocês fizessem um resgate agora. Isso a gente vai precisar de uns 10 minutos para esse resgate, tá? Para que vocês procurassem aí nos seus materiais o que vocês têm de humanização e pensar assim, realmente para humanizar o serviço precisa o quê? Quais são os princípios para a humanização? Quais são as diretrizes para a humanização? Procura aí como é que se humaniza, quais são os princípios para isso, quais são as diretrizes para isso. Procura nos seus materiais e discutam aí em voz alta, tentem chegar a um denominador comum. Vamos dar 10 minutos para fazer isso, então vamos dar uma paradinha no vídeo, 10 minutos para isso. Pronto, voltamos. Então vocês discutiram humanização e agora eu vou trabalhar um ponto que é muito forte para a atenção ser integral, que é a intersetorialidade. O que é isso, gente?
Isso aqui é bem forte. Ó. A percepção dos usuários e acompanhantes sobre o componente intersetorialidade foram mais focadas na falta de ações ligadas ao esporte e à profissionalização. Pois é, para ser atenção mesmo integral, a gente precisa de intersetorialidade, que não é só ficar preso à saúde pela saúde, mas pensar a saúde ligado à profissionalização, né, ligar a questão do trabalho, mas não como um trabalho punitivo, um trabalho que ofereça um futuro para as pessoas, ofereça um caminho de sustento, ofereça uma possibilidade de realização, né? Isso é a intersetorialidade da saúde com o trabalho, né? Nesse caso aí seria um trabalho que ele ajudaria terapeuticamente para o sujeito, mas ele também tem várias outras funções de emprego, renda, o trabalho visto não arrume a unidade de saúde aqui, pinte essa parede da unidade de saúde simplesmente por pintar. Não, você está fazendo uma coisa que tem a ver com profissionalização, empregabilidade, coisas desse tipo. Isso é uma coisa importante. E depois a gente tem a questão também ligada ao esporte, não exatamente ao esporte, né, que é como colocado aqui, mas em relação à atividade física de maneira geral, a questão de corpo e movimento. Gente, quando a gente discutiu, não sei se vocês lembram disso, aquela história de corpo-mente como um contínuo, né? Isso não pode ficar só no discurso. Se a gente valoriza a questão do corpo como terapia, né, o movimento, as ações de atividade física como terapia, a gente não vai ter atenção integral se a gente não mexe com atividade física. Tem que ter a questão de atividade física. E aí os próprios pacientes percebem que não é feito, né, nessas unidades de saúde que eles investigaram aqui, não havia nada nessa questão de corporeidade, né, para trabalhar essas questões de atividade física, etc. Ó, a coisa aqui, ó, não houve questão de usar o trabalho como geração de renda ou inserção no mercado de trabalho. Você sabe que toda essa reorganização de vida do sujeito também ajuda muito o sujeito ir diminuindo o papel da droga na vida dele, né? Porque imagine assim, a gente está tentando colocar o sujeito para ter um trabalho, né, um trabalho que tenha sentido, a gente está tentando colocar o sujeito para em atividades físicas, etc., a gente está tentando tirar todo esse protagonismo que a droga está sendo na vida dele. Que vão aparecer aí fatores competidores, tá dando para entender isso? E aí, se a gente não tem essa intersetorialidade, se a gente não traz o esporte, a atividade física, alguma coisa assim, o exercício em geral, e a questão do trabalho, a gente está tendo atenção integral ao sujeito, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar. E aí a gente segue aqui para algo que é forte, que é a percepção do sujeito. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito problemático, porque assim, as pessoas da unidade, eles são percebidos como doentes, eles se percebem como doentes. E para eles é melhor ser percebido como doente, até um avanço, porque eles antes eram percebidos como irresponsáveis ou vagabundos. Isso aqui é um dos pontos mais dolorosos que a gente tem em relação à questão do tratamento para pessoas com dependência química, alcoolistas, etc. Porque, assim, a sociedade costuma tratar essas pessoas como irresponsáveis, vagabundos, como se elas tivessem uma doença social, uma doença de caráter, um problema de caráter. Né? Não vou nem chamar de doença agora, um problema de caráter, um desvio de caráter. Vamos chamar assim, um desvio de caráter. Aí, muitas abordagens, e isso é muito polêmico, jogam essa ideia da bandeira do eu sou doente. Isso, em princípio, como o texto até mostra, dá um certo alívio a esses pacientes, porque essa história assim, ó, gente, eu não tenho desvio de caráter, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou um vagabundo, eu não sou um irresponsável, eu tenho uma doença, eu sou um doente. Só que aí eu quero refletir com vocês sobre isso. Tá? Não é uma pergunta fácil, mas é uma coisa de reflexão. A gente tira o problema de uma esfera, que é sou irresponsável,
sou mau caráter, e jogo em outra esfera, sou doente. Né? E vem essa coisa da patologização da vida, o viés patologizante, o viés medicalizante, lembra disso? O viés patologizante, a medicalização da vida. Então, isso é muito forte, olha aqui, ó. Porque na reforma psiquiátrica, ó, a questão não deve ser a dificuldade de deixarem de ser vistos como doentes, conforme é preconizado pela reforma psiquiátrica e na política nacional, né, de atenção ao usuário de drogas, mas de não serem vistos como marginais. Ou seja, isso é tão triste porque, assim, tratar essas pessoas como doentes é um retrocesso. Mas diante do que a sociedade as trata como mau caráter, para elas é até uma tábua de salvação. E elas se sentem até melhor, vocês vão ver isso no texto, elas se sentem até melhor muitas vezes, porque elas até se entendem mais quando recaem. Porque diz assim, estou recaindo porque eu sou doente, né? Não é porque eu sou mau caráter. Eu queria que vocês pensassem em grupo aí, conversassem em grupo. Isso é uma coisa que a gente não vai ter uma resposta fácil. Mas eu queria que em grupo hoje vocês fizessem uma reflexão aí. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês conversarem sobre isso. Por que é tão difícil, né, a gente não enxergar nem como desvio de caráter, nem como doença? Um ser humano pode não ter desvio de caráter e não ser um doente, e mesmo assim está enfrentando uma barra, está enfrentando um sofrimento grande que está desestruturando a vida dele. E ele não é doente, eu não vou patologizá-lo, engessá-lo, ele não é um vagabundo irresponsável com desvio de caráter. E aí eu queria que vocês conversassem disso entre vocês. Eu queria 10 minutinhos e eu queria opiniões de vocês sobre essa questão. Eu queria que vocês conversassem com o grupo. E se surgisse alguma polêmica em relação a isso, gente, pode surgir polêmica em relação a isso. Ninguém é dono da verdade não, tá? Fiquem tranquilos. Eu queria que vocês anotassem os pontos polêmicos, que se eu não cheguei a tempo até agora, eu queria que vocês segurassem esses pontos aí para mim, anotassem esses pontos aí para mim sobre isso. Entender o que é que eu estou pedindo de vocês é tipo assim, por que a gente tem tanta dificuldade, né? E a gente precisa enquadrar essas pessoas em ou tem desvio de caráter ou é doente. É isso ou isso, sabe? Será que a gente está captando mesmo qual é a situação? 10 minutinhos aí, vamos dar uma parada aqui agora nesse vídeo. 10 minutinhos aí e a gente volta. Ok, então a gente está vendo a questão, ó, viu que a reforma psiquiátrica não quer. A reforma psiquiátrica quer que essas pessoas se vejam como cidadãs, como pessoas que estão passando por uma situação difícil, mas que vão se reenquadrar na sociedade, que a gente vai tentar, não é nem reenquadrar, é voltar a funcionar na sociedade, tá? Pronto, aí agora eu vou para um outro ponto que é super polêmico também, que é o tal do ideal da abstinência, que essa é uma outra coisa. Isso aí, ó, gente, tudo isso a gente vai discutir de novo. Eu aí em sala com vocês, tá? Não é uma. Esse é um grande aquecimento que a gente precisa, porque é uma questão forte. Repara, para ter atenção integral. Eu da questão anterior pergunto: a gente vai ter atenção integral enquanto a gente encara as pessoas como doentes? A gente vai ter atenção integral se eu encaro as pessoas como desviantes de caráter? E aí eu agora penso aqui com vocês, ó. Talvez a abstinência seja a expressão máxima de alguém que encontra-se em condições de ajustamento e purificação. Mesmo assim, parece que o caráter de vigilância sobre essas pessoas será permanente. Esse é o grande problema da questão da abstinência. Olha só, muitos programas, inclusive esses que parece que não seguem a política nacional, apesar de serem do SUS, e as pessoas deveriam ter estudado a política nacional para trabalhar, seguem princípios que não são da política nacional. Tá? Que é a questão do ideal da abstinência. O que é o ideal da abstinência? É aquela ideia, né, de que que a maior forma que a forma de se integrar à sociedade, né, a forma que você vai se integrar à sociedade é pela supressão total, pela eliminação da droga na sua vida. É um ideal bonito, se a gente pensar,
Seria ótimo se fosse conseguido. O problema é que eu vou dar um dado bem triste para vocês se preocuparem. Quando a gente pega esses programas focados em abstinência, né, alguns são muito respeitados pelo mundo afora, eles não passam de 10% de sucesso. Ou seja, são programas que não conseguem esse ideal de abstinência, tá? Só conseguem para 10% no máximo, ficar girando entre 5 a 10% no máximo do público que vai. Ou seja, 90% das pessoas não vão conseguir abstinência. Abstinência total, essa coisa de tirou a droga da vida. Aí, quando se faz a propaganda desses métodos e desses programas, se coloca assim, a história de fulaninho, que está 30 anos sem usar nada, a história de ciclaninho, que está 20 anos, 22 anos sem usar nada. Massa, eles conseguiram. Eles estão nessa faixa dos 5 a 10%. Ótimo. Mas o que me preocupa é, e os 90%? Vão viver na eterna frustração de que não conseguem essa abstinência? A política nacional, ela fala de redução de danos, lembra disso que a gente discutiu redução de danos? E aí eu vou lhe jogar uma coisa sobre redução de danos. A gente viu redução de danos do tipo assim, a fisioterapia respiratória para não machucar também, uso da seringa, lembra daquela coisa, seringa para não compartilhar a seringa, pronto. Agora eu vou lhe dizer uma outra coisa forte da redução de danos, que naquele dia a gente não estava ainda preparado para discutir, que é a seguinte, a redução de danos também vê o seguinte, com muito pé no chão, em cima da pesquisa científica e não em cima do eu acho, ela vê que boa parte das pessoas não vai ser abstêmia. Não acontece. Mas que uma boa parte das pessoas vai diminuir muito a frequência de uso. A ponto dela começar a voltar a funcionar assim, de assumir um emprego e consegue não faltar ao emprego, que ela consegue ter a família e cuidar dos filhos e fazer a coisa. Ela ainda vai fazer uso. Então, o que é que a gente está fazendo? A política brasileira, a política nacional, pegando uns outros parâmetros também de outros países que seguem políticas parecidas, trabalha na ideia da redução de danos também na redução de frequência de uso, na redução da quantidade também do que é usado, na redução dos eventos de uso, acreditando que, para algumas pessoas, se a pessoa junto com a sua equipe de tratamento, encara que o caminho dela é abstinência total, ela vai lutar por aquilo. Mas isso só quem vai saber é a própria pessoa com a equipe. Eu não tenho uma receitinha que eu vou dizer assim, para todos vocês que eu tratar vai ser abstinência total. Algumas pessoas podem dizer assim, olha, para mim não está funcionando redução de danos. Eu não consigo, com redução, se eu usar, eu me perco tudo, o controle e não paro mais de usar. Comigo, redução de dano não funciona. Mas perceba que é um princípio da assistência integral você entender que cada ser humano também é um caso. Que cada ser humano é único. Anota até isso aí, que cada ser humano é único. Você não vai ter assistência integral utilizando fórmula para ser igual para todo mundo. E aí, quando a gente fala em redução de danos, a gente fala que em muitos casos você vai ter que trabalhar reduzindo a frequência de uso, mas você não consegue tirar a droga, eliminar completamente a droga da vida da pessoa. Tá? Ah, mas não é o ideal, uma vida sem droga, tudo. Sim, é um ideal. Ideais nem sempre vão ser atingidos. Os programas, tipo Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, etc., têm isso, assim, isso é pouco falado, mas eles têm um sucesso muito pequeno por focar nessa abstinência total. Ok? Por focar na abstinência total. Então, pode ser que 10% das pessoas, mais ou menos, consigam abstinência total. Se elas encararem que é possível para elas e elas conseguiram, ótimo, tiraram a droga da vida delas. Mas eu preciso pensar nos 90% que não atingem isso, que não conseguem. E aí? A vida deles está parada por causa disso? Não, eu consigo trabalhar na redução de danos para que eles consigam trabalhar, cuidar das famílias, conviver, fazer um monte de coisa, mesmo tendo uso esporádico da droga, que aí você vai dizer, ah, mas por questões morais eu sou contra o uso, mas não cabe a gente, sabe? Não cabe a mim, não cabe a você esse tipo de julgamento. O que a gente precisa é fazer com que o sujeito ele consiga se ajustar. Ele está um autônomo como senhor desse ajustamento também. Uau, peraí, que eu tive um probleminha aqui. Então, assim, pensa nisso aí, galera.
E aí eu queria 10 minutos para que vocês tentassem conversar se vocês entenderam essa redução de danos, que ela é tão importante para a assistência integral das pessoas com dependência química. Vou dar 10 minutos, fiquem muito tranquilos, porque o normal é que vai aparecer, tá? Vai aparecer ideias diferentes na turma. Respeitem os pontos de vista diferentes. Nesse momento a gente não vai converter ninguém à nossa ideia. Tá? Se você é totalmente a favor de abstinência, etc., se você é totalmente contra, etc., você não vai, a gente não está aí para impor a nossa ideia para os colegas. Mas assim, tentem discutir isso de uma forma respeitosa e que todo mundo tenha espaço e voz. Daqui a 10 minutos, voltamos ao vídeo. Pronto, então discutimos a coisa da abstinência. Aqui o artigo descreve essa falta de perspectiva de ocupação profissional, né, que aí fica nessa questão do usuário do serviço, né, se enxergar como acabar sendo visto como acomodado pela sociedade. E aí uma coisa grave, aqui uma coisa triste aqui, ó. O pessoal avalia que a instituição deveria ser um local de passagem, mas que não tem sido porque, entre outros fatores, a rede intersetorial é precária e não tem para onde encaminhá-los. Né? Ainda não há referência de uma articulação ou criação de rede comunitária, conforme indicado em documentos que discutem isso. Então, observe, né, que está faltando coisa nessas unidades que estão atendendo as pessoas, né, que estão fazendo tratamento tipo CAPS-AD, etc. Se você não tem intersetorialidade, ele volta para isso, as pessoas começam a se sentir mal, porque diz assim, perante a sociedade, nós somos os acomodados, né? Então, a gente tem que pensar bem sobre essa coisa da rede intersetorial, tá? E aqui, ó, a coisa de não perceber os usuários da rede, né, os usuários do CAPS, etc., como cidadãos, novamente, né, eles são cidadãos, eles têm que ser respeitados enquanto isso, eles têm que ser pensados em seus direitos também, eles não são pessoas menores, eles não são pessoas de segunda classe, eles são tão cidadãos quanto a gente. Isso é muito forte e isso a gente tem que voltar o tempo todo, senão a gente não tem assistência integral, viu? Ah, isso aqui eu queria discutir com vocês. Aspecto do cuidado com os familiares. Tá? Então, assim, gente, quando você lê o trecho do texto, você vai perceber assim que os profissionais percebem indispensáveis os cuidados com os familiares, tá? Só que ninguém está dando. Então, esses cuidados aqui ninguém está colocando, né? Ainda que haja recomendação dos cuidados com os familiares, o tratamento só é mantido no foco do usuário e parece não ter clareza da natureza da atenção às famílias. Algumas vezes a família é vista pelo profissional apenas como um suporte ou como um apoio à pessoa em tratamento, enquanto as próprias famílias demonstram suas expectativas de serem ouvidas e compartilhar suas angústias de ser foco da atenção. Pois é, então assim, por mais que no discurso, muitas vezes, o profissional de saúde fale da família, aí é que está. A família está sendo encarada como suporte, como apoio, como algo lá fora, como algo a mais. Força agora nesse momento aqui, ó. Tenta concentrar aqui comigo para isso, que isso é muito revelador, é muito forte. Pela reforma manicomial, etc., quem está cuidando dessas pessoas não é a família. A família tem um poder enorme. Inclusive, assim, pode piorar muito a situação da pessoa. Pode servir muito de rede de apoio para melhorar a questão da pessoa. A família não é um apoio, não é uma coisa a mais, não é uma coisa. A família é essencial para o bom funcionamento dessa pessoa no mundo. Então, a família se sente frustrada e quer ser ouvida, mas o foco é todo no paciente. Faltam ações com a família. E às vezes tem uma reuniãozinha ali com a família, uma coisa muito solta, mas assim, precisa trabalhar melhor capacitando essas famílias, por exemplo. Tá? Precisa trabalhar melhor enfrentando com as famílias certas concepções do tipo assim, você não está lidando com uma pessoa que é um cidadão de segunda classe, ele é um cidadão. Ele não é um vagabundo, uma pessoa que tem
um desvio de caráter. Esse é um problema que acontece, tá? Não é porque ele é mau, não é porque ele quer. E outra coisa também, assim, nem tudo é. Ah, ele não quer melhorar, não é vontade, nem tudo é racional e é controlável assim tão fácil. Por outro lado, ele também não é um doente, não trata ele também como um doente, como um incapaz e etc., porque ele é um ser humano cheio de potencial para fazer as coisas. Então, assim, e outras coisas sobre o cuidado do dia a dia, o que dizer, o que ignorar, por exemplo, na hora de uma crise, ele vai se sentir tão humilhado e ele se sentir tão mal porque ele está naquela situação que ele vai dizer coisas difíceis para vocês ouvirem. Ele vai dizer coisas, ele vai tentar ofender a vocês também para trazer vocês também para baixo, porque ele está se sentindo baixo. Então, na hora da crise, não bate boca com quem está drogado, não bate boca com quem está alcoolizado, porque ele não está falando aquelas coisas de coração, ele não está falando aquelas coisas porque ele sente aquilo. Ele está numa defesa ali, ele precisa se defender dessa forma. Então ele vai dizer coisas feias. Tenta não prestar atenção ao que ele está dizendo daquele momento ali, porque ele vai tentar te ofender. Então, assim, falar umas coisas muito simples e muito básicas, mas você tem como preparar a família para isso. Você percebe que um outro erro aí da assistência integral é não trabalhar as famílias? Ah, a gente aqui faz uma coisa com ele, depois eu devolvo para a família. Toma aí. Assim a gente não vai ter assistência integral, não. Tá? Então, esse próprio foco da família, se você perguntar a qualquer profissional de saúde aqui, eles vão dizer: não, a família é essencial para isso. Sim, a família é essencial. Mas além do chavão, o que é que você faz com essa família? Né? E aí eu queria que vocês, agora, já que isso é tão importante, vocês pensassem na questão das famílias. Né? O que é que a gente, como profissional de saúde, como é que a gente pode dar força para essa família, suporte, treinamento? Pensa aí nas coisas que a gente pode fazer por essas famílias. Alguém conhece alguma ação que é feita com famílias que pode contar um pouquinho, tá? Então, assim, eu queria aí dá para ser uns 6 minutos, uns 7 minutos no máximo, falando sobre essas questões. E a família aí? O que é que dá para fazer? Ok? Tempo para vocês discutirem. Agora eu volto. Aqui o texto vai falar novamente sobre meta da abstinência, a dificuldade que é essa meta. Tá? Uma coisa do problema da doença, como por exemplo, uma vez alcoolista, sempre alcoolista, sou uma pessoa diferente, que não se pode confiar, sou alguém que deve estar sempre policiado. Calma, cuidado, porque a saúde começa como um mecanismo de dominação da pessoa e isso acaba sendo um mecanismo de dominação. Então, esse discurso, né, de que eu nunca vou, né, aceitá-los como doentes, né, isso é uma construção de autoimagem dos usuários. Você está criando uma autoimagem de doentes e isso é bem complicado. Ó. Se por um lado traz um ganho prático para as pessoas, porque elas param de se enxergar como um mau caráter, por outro lado também se enxergar como doente não é uma coisa legal. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não gostaria de me encarar como doente. Eu até entendo essa questão das pessoas dizerem assim, pelo menos eu não sou mau caráter como a sociedade diz, mas ser doente não é a chave. Aí, sabe? Você gostaria de ser encarado como doente? Sabe? É isso que a gente precisa refletir. E aí, olha que legal, ó. A ideia de doentes configura-se como um obstáculo ao avanço de uma concepção de cidadania, conforme se separa, conforme se espera de uma atenção integral, justa e humanizada, aproximando-se mais do modelo psiquiátrico tradicional do que da proposta atual. Então, a ideia de doença está levando mais a um modelo antigo, que queria ver todo mundo como doente mesmo, porque tratava doentes. O modelo que a gente tem hoje, ele quer um modelo de cidadania. Você não é doente, você está vivendo uma situação de sofrimento que pode ser gerenciada, que a gente vai enfrentar, mas não se veja como um doente, porque também senão você não vai ter esperança em você. É, tipo assim, uma vez alcoólatra, uma vez drogadicto, para o resto da vida você é assim. Né? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Tá? Então, assim, você não é um doente. Você vai aprender estratégias para resolver esse problema, para sobreviver a isso. Tá? Não veja uma coisa
como se você fosse assim, eu sou diabético, então nunca mais. Porque até se você fosse diabético, haveria estratégias para você viver diminuir, né? Não é uma coisa assim que diz assim, nunca açúcar. Não, você vai ter outras estratégias para aquilo. Então, cuidado, porque isso leva, à passividade e à exclusão, tá? E a gente não quer isso. Pelo contrário, a gente quer as pessoas que sejam autônomas e que consigam tomar as rédeas da própria vida, que elas consigam assumir as rédeas da própria vida. E sobre essa lógica de doente, isso não serve. Isso não serve. Então, cuidado com essa bandeira da doença, né? É a mesma coisa assim, não dá nem para entrar muito por essa discussão, senão toma todo o tempo da coisa. Mas a própria questão da depressão está indo muito por esse lado. As pessoas que têm depressão estão levantando a bandeira de eu sou doente, eu sou doente. Por que isso? Porque antes via assim, porque a sociedade diz assim, porque é frescura, é porque não sabe isso, é porque tem um monte de juízo de valor, né? Aí quando surge essa possibilidade de se agarrar à doença e dizer, não, é porque eu sou doente, eu entendo. Que aí a pessoa diz assim, não, tá vendo, eu não sou nada disso. E aí eu te convido a pensar assim, você não é vagabundo, você não é fraco, né? Às vezes eu gosto de dizer isso. Você não tá com nenhuma frescura, você não é... E também você não é um doente. Tá? Você está passando por um sofrimento mental que você pode enfrentar e que você vai enfrentar apoiado por redes de apoio, pelo sistema de saúde, né, por pessoas que levam um tempo para vencer. E é diferente, entendeu? Do que você levantar a bandeira agora da doença. Eu entendo que essa bandeira da doença, tanto no caso da depressão quanto no caso da dependência química, ela, ela acaba sendo uma maneira de enfrentar essa coisa social preconceituosa. Mas pensa assim, gente. Não é justo com as pessoas isso. Não é justo, porque o rótulo de doença ele é muito pesado para a nossa vida. Ele é muito imobilizador, ele te imobiliza. Né? Ele te bota numa situação muito passiva, muito. Você fica ali paralisado. Então, vamos patologizar menos a vida? Sabe? Vamos tirar essa coisa de vagabundo, irresponsável, mau caráter, que isso seria como se fosse a patologia social. E vamos também derrubar essa coisa de doente, tipo patologia psicológica da coisa. E vamos tentar encarar, né, por um outro caminho, que a vida tem vários caminhos e que muitas vezes coisas ruins acontecem com a gente, sofrimento acontece. Sofrer faz parte de viver e algumas vezes o sofrimento fica muito forte e ele pode levar a situações como, por exemplo, uma dependência química, né, e que podem ser enfrentadas e que você é autônomo, você é pessoa. Então, assim, essa patologização da vida é algo muito danoso para a gente. Aí foi a questão de. Aqui a gente já veio. Uhum. Ok. Falamos da família, falamos da meta de abstinência, que fica super difícil. Né? Aqui uma coisa muito louca que diz assim: o temor da descoberta que recaiu, né, em álcool na hora de falar com os profissionais de saúde. Então, os profissionais parecem tão legais, mas existe aquele medo de conversar ao profissional, recair, né? De certa forma, tem uns problemas sobre isso. E aqui ele via uma unidade de saúde do SUS, né, tipo CAPS, então a abordagem de redução de danos é colocada como uma possibilidade, ainda que se reforçando a meta ideal é a abstinência. Gente, a meta é redução de danos. Se a gente consegue abstinência com isso, ótimo, e não o contrário. Tá? Mas por que o ideal não seria uma vida sem drogas? Sim, é o ideal, mas a gente está trabalhando no real. Você entende isso? Não estou falando isso porque eu sou a favor que as pessoas usem drogas. Se as pessoas pudessem viver sem ter contato com álcool, com droga nenhuma, acharia ótimo, tá? Mas eu não trabalho no mundo ideal. Eu trabalho no mundo real. E é isso que eu quero trazer para vocês. A questão não é que eu acho errado, eu acho certo, etc. A questão é o que acontece no mundo real. Então, quando eu estou criticando a abstinência, eu não estou dizendo que ser abstêmio é ruim. Eu dizer, é ótimo para quem consegue ser abstêmio, isso é maravilha.
Mas o que eu quero dizer é que para muitos é uma meta inalcançável. E eu vou trabalhar nisso. É igual trabalhar no completo bem-estar físico, mental e social. Lembra do conceito de saúde? Eu vou trabalhar nisso, né? Está sendo alcançado por muito pouca gente. E aí, olha que bacana, ó. É importante deixar claro que a lógica da redução de danos não é oposta à abstinência. A supressão, ou seja, a eliminação do uso da droga, pode ser a melhor forma de reduzir danos para algumas pessoas. Mas é importante que essa conclusão seja tirada pelo próprio usuário junto com a equipe que o acompanha, e não algo imposto num projeto terapêutico do tipo assim, aqui a gente trabalha dessa forma, ou pode vir quem vier que vai ter que se enquadrar nisso. Então entenda bem isso, redução de danos ela não é oposta à abstinência. Ela pode até colocar que algumas pessoas a única forma de reduzir danos será a abstinência. Mas quer dizer que para até chegar nesse ponto, é um esforço da equipe com o paciente e não algo imposto. E aí eu te digo, a política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas preconiza a adoção de programas terapêuticos individualizados, criados para cada caso específico, que, que podem ter como meta final a abstinência ou não. Então é essa que é a questão. Não é que a gente é contra a abstinência, mas o que a gente quer dizer é assim, você não vai vender um, um programa pré-fabricado, como boa parte dos programas acabam sendo, pré-fabricados, botando uma realidade. E aí o que é que eu preciso de vocês? Um momento agora, livre, para que vocês conversem assim, como que o examinar esse texto, a gente nem terminou ele, o como examinar esse texto até agora impacta a forma que você está vendo o problema, né? Da questão de dar assistência integral às pessoas com dependência química. De que forma isso que a gente discutiu agora nesse texto, tudo que a gente discutiu desde lá do começo do texto, o que é que isso impactou na sua cabeça? Isso é muito pessoal, viu, gente? Perceba que não vai ter uma resposta certa e que todo mundo tem que pensar igual, não. Então, A pode dizer, poxa, isso me impactou em tal e tal coisa. Poxa, isso vem totalmente contra o que eu pensava disso. Poxa, isso já vinha a favor de uma coisa que eu já pensava, etc. São ideias de vocês. Novamente eu digo, respeitem as ideias dos colegas, mesmo que você não concorde. Você pode até dizer, não concordo, colega, eu já enxergo dessa maneira, mas tudo bem, tá bom? Não é um lugar de disputa onde a gente vai ganhar a disputa, não é a questão, esse não é o momento ainda. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. O que é que isso tudo que a gente falou desse artigo aí, desse pedaço que a gente leu, como é que isso impacta a vida de vocês? Tá? Depois eu vou te contar por que eu escolhi este artigo. Valeu, pessoal!